Fala, Arthur, boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo? Fala, Arthur, boa noite, tá me ouvindo? Beleza, cara, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí. Beleza? Como sempre, a gente tem que esperar só mais um pouquinho pra galera poder ir chegando, tá certo? E aí a gente vai dar início aí. Ei, cara, como é que você tem passado? Tá tudo bem? Beleza. Tranquilo. Fala, Rafaela, tudo bom? Tranquilinho? Tudo bom, Rafaela, tranquilo. Abraço aí pra todos, viu? Espero que esteja tudo bem aí, na sua casa, com os amigos. Sempre digo, se tiver alguma dúvida, entre em contato, tá? Não deixe de entrar em contato, procurar. Caso tenha alguma dificuldade, queira conversar sobre algum assunto e eu possa contribuir de alguma forma, beleza? Química, biologia, alguma coisa que se relacione, geografia, alguma coisa que se relacione com química, certo? Estou à disposição de vocês. Fala aí, Samira, boa noite, cara. Como é que você tá? Tudo bem aí? Beleza, Samira. Um abraço para todos aí. Esperar só mais um minutinho para o pessoal ir se ajeitando, chegando, e a gente começa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Tudo bem? Nada? Posso começar então? Dê um sinal aí para mim. Por favor, meu povo, usem o microfone. Fala oi aí. Usem o microfone, meu povo. Vamos começar, pessoal? Sim, Show. Beleza. Pô, até que enfim alguém me respondeu. Brincadeira, pessoal, mas é saudade, saudade de ter contato com o povo, trocar ideia com a galera. E é isso aí, vamos lá. Estávamos falando, né, de geometria molecular na aula passada, agora vamos caminhar para a polaridade de ligações, certo? Então, veja, vamos nos situar aqui. Nós, nosso grande objetivo, né, como eu tinha dito na última aula, é estudar ligações intermoleculares. As ligações intermoleculares, ela vai nos responder por que uma substância se solubiliza em outra, vai explicar para nós as interações que vão ocorrer no DNA, né, entre as substâncias que compõem o DNA. Enfim, aí para isso a gente precisa construir uma base para poder compreender bem isso. Uma que nós já vimos é a geometria molecular,
E agora, nessa última aula, nós vamos falar sobre polaridade de ligações, tá certo? E vamos usar bastante o conteúdo da aula passada, que é de geometria, beleza? Pessoal, o primeiro momento é falar sobre eletronegatividade, tá certo? E aí, nós temos que lembrar que a eletronegatividade é uma propriedade periódica. Ou seja, lá quando nós estávamos estudando tabela periódica, nós estudamos algumas propriedades periódicas e uma delas foi a eletronegatividade, tá certo? A eletronegatividade, ela vai ser sempre uma medida de, ela vai ser sempre comparada com um outro átomo, tá certo? E sempre vai ser essa pergunta, quem vai ser mais eletronegativo do que o outro, só vai fazer sentido quando esse átomo estiver se ligando com o outro, tá certo? Então veja, aí nós temos esse quadrinho vermelho que tem duas moléculas, a molécula A e a molécula B. E aí a gente está perguntando o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é uma tendência que um átomo tem para, quando ele estiver fazendo uma ligação química, ele puxar, ele tornar mais próximo essa nuvem eletrônica, ou seja, esses elétrons que ele está compartilhando mais para próximo dele. E aí a gente, olhando para essas duas estruturas, para A e a B, a gente vê que a nuvem eletrônica, ou seja, os pares de elétrons que estão fazendo a ligação entre esses dois átomos, na molécula B, ele está muito mais próximo desse átomozinho verde aqui, tá certo? Quando comparado com o átomo azulzinho, ok? O átomo azulzinho, quero dizer, representado pela bolinha azul, tá certo? Então, veja, isso acontece por conta da eletronegatividade de um desses átomos, no caso esse verdinho da direita, ser maior quando comparado ao outro. E aí, essa diferença de eletronegatividade vai acarretar uma série de coisas. Uma delas é essa nuvem eletrônica deslocada para um lado. A nuvem eletrônica deslocada para um lado vai causar o que a gente chama de polaridade de uma ligação. Ou seja, vai criar polos, vai criar regiões dentro de uma molécula, ok? Então, o que causa isso tudo, a consequência disso é a diferença de eletronegatividade. Então, vamos aqui observar que a eletronegatividade, ela num grupo, lembra que o grupo da tabela periódica, nós estamos falando das linhas verticais, tá certo? Nós estamos falando das linhas verticais que são grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ou seja, quando a gente olha aqui para esse grupo, tá certo? 17, que é o grupo do flúor, ele começa com flúor, cloro, bromo e iodastato. Perfeito? Ou seja, a gente está olhando em pé. Então, ele cresce de baixo para cima no grupo. Mas quando nós olhamos nos períodos, ou seja, nas linhas horizontais, a gente observa que ela cresce da direita para a esquerda, de forma que os ametais, de forma que os metais que estão localizados nessa região da tabela periódica, elas sejam menores quando comparado com os ametais. E a gente tem uma escalinha. A escalinha que a gente brinca assim na química, FON, cloro, bromo, INSC, pH. Ou seja, o FON, tá certo? Que é o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, INSC, que é o iodo, enxofre, o carbono, fósforo e o hidrogênio, e por fim, os metais. E aí, para essa fileira, vou destacar esse daqui, ó, tá certo? O FON. Na próxima aula vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, ok? Porque o hidrogênio, a ponte de hidrogênio, que é uma das mais intensas interações moleculares, ela faz FON-FON. Vocês vão entender. Isso vai ocorrer sempre quando a gente tiver o hidrogênio ligado a um átomo bastante eletronegativo, e vai acontecer com esses três casos, com o flúor, oxigênio e nitrogênio. Por exemplo, a água, ela faz a ligação intermolecular do tipo ponte de hidrogênio, que é bastante intensa quando comparado com outros. Então, vejamos. Vamos trazer os dois casos aqui. E aí nós falamos, vamos trazer como exemplo, né, o par hidrogênio e flúor, beleza? Pessoal, eu vou trocar em miúdos aqui, tá certo? Vejamos. Quando a gente observa essa molécula aqui do hidrogênio, o que a gente repara é que a nuvem eletrônica está bem distribuída entre os dois. Então, essa molécula aqui, essa ligação entre eles vai ser apolar, ou seja, não tem polos. Prefixo A é o prefixo de negação.
Perfeito? Agora, quando a gente olha, por exemplo, o ácido fluorídrico, o que nós observamos? Um deslocamento da nuvem eletrônica para um dos lados. Se essa nuvem eletrônica é negativa, está mais encostada por um lado da molécula, encostada entre aspas, o que vai acontecer? Vou criar, numa região dessa molécula, uma carga parcial negativa, porque justamente naquela região ali vai ficar com uma nuvem eletrônica. A gente tem que lembrar que os elétrons são negativos. Tá certo? E na outra região, que ficou mais distante, a gente observa a formação, tá certo? De uma carga parcial positiva. Perfeito? Agora veja, repara essa setinha aqui, ó. O que essa setinha está indicando? Essa setinha está indicando, né? O biquinho dela está indicando que o sentido da nuvem eletrônica, ou seja, ela está indo para essa direção. Então, o sentido da nuvem eletrônica está indo para essa direção, que é justamente para o átomo mais eletronegativo, que é o flúor, tá certo? Quando comparado com o hidrogênio. Ok? Agora vejamos um exemplo. Se eu tivesse F e F ligado, tá certo? Ou seja, F2, o gás flúor. Essa ligação aqui, ó, seria uma ligação apolar. Por que essa ligação seria uma ligação apolar? Porque, veja, eu tenho aqui 2, tá certo? Ainda que o flúor seja muito eletronegativo, ou seja, eu tenho como se fosse, né, eu vou colocar uma referência aqui, ó. Vou colocar uma referência aqui no meio. Eu tenho um puxando por um lado e o outro puxando por outro lado, tá? Puxando, ok? E aí o que vai acontecer? A polaridade da ligação, ela justamente não vai acontecer, perfeito? A ligação será apolar. Até aí todo mundo entendeu? Sim. Show de bola. E aí o que vai acontecer? Quando você tiver átomos com eletronegatividade iguais fazendo uma ligação química, aquela ligação química, ela vai ser, no caso do hidrogênio, vai ser uma ligação química apolar. Perfeito? Quando no átomo você tiver, quando numa ligação você tiver átomos com eletronegatividades diferentes, aquela ligação química, ela será uma ligação polar. Perfeito? Agora vejamos. Eu falei da setinha bem aqui em cima, tá certo? Eu vou retornar para ela. Eu falei anteriormente que a setinha, o biquinho da setinha, ela está indo em direção justamente ao átomo mais eletronegativo. Esse símbolozinho Mi, aqui, letra grega, ela significa justamente o vetor momento dipolar, tá certo? Vamos lembrar aqui da física, né, lá da dinâmica, quando a gente estuda força de atrito, aquelas coisas todas, a gente tem, por exemplo, um bloquinho e a gente estuda os vetores, ou seja, as forças que estão aplicadas. Essa força que está sendo aplicada no bloco, a gente representa como vetores, tá certo? Então vamos colocar, se eu tenho alguém empurrando alguém para um bloco com força 5 newtons, tá certo? Para essa direção, e eu tenho uma outra pessoa puxando esse bloco para uma outra direção com 3 newtons, tá certo? Quem vai ganhar? O de 5 newtons, tá certo? Na verdade, o que vai acontecer vai que o bloco vai se colocar nessa direção, tá certo? Ele vai no sentido da esquerda para a direita, numa força de 2 newtons, uma força resultante. Vamos guardar essa informação, porque nós vamos aplicar isso justamente para fazer esse raciocínio das moléculas polares e apolares na química, tá certo? A gente vai guardar essa analogia, guardando as devidas proporções. Então, o Mi, ele justamente é esse vetor que vai caracterizar, vai indicar uma molécula, uma ligação polar, perfeito? Então, olha o que vai acontecer. Quando o vetor momento dipolar, ou seja, quando eu tiver eletronegatividades iguais for igual a zero, o vetor momento dipolar é igual a zero. Isso acontece porque a ligação é uma ligação apolar, nós vamos ter o Mi igual a zero. Agora, quando eu tiver numa ligação polar, o Mi daquela ligação ali, ele será justamente diferente de zero. Igual a zero e diferente de zero. Perfeito? Agora, respira, calma. E o que nós estamos fazendo aqui? Estudando
a polaridade de ligações, tá certo? Então, nós vamos começar com o primeiro caso. O primeiro caso é justamente esse que nós estamos vendo, quando a molécula é formada por dois átomos, perfeito? Ou seja, quando uma molécula formada por dois átomos, que é o caso que a gente está vendo aí, a ligação, tá certo? For uma ligação apolar, a molécula inteiramente, ela será uma molécula apolar, perfeito? Agora, quando uma molécula for formada por dois átomos, a ligação daquela molécula for uma ligação polar, daquela ligação for polar, a molécula será polar, tá certo? Veja bem, pessoal. Até aí tudo bem? Queridos? Estão me deixando falando sozinho, cara. Sim. Ok. Veja só. Então, vamos lá. No momento anterior, no slide anterior, nós falamos de moléculas simples, tá certo? Agora nós vamos falar de moléculas um pouco mais complexas, com uma quantidade maior de átomos. Para avaliar se essa molécula é polar ou não, o que a gente tem que fazer? Considerar duas coisas. A escala de eletronegatividade, mas também avaliar a geometria da molécula, tá certo? E aí a geometria, a gente vai entender que está entre aspas, como eu estou falando, o quê? A simetria, ou seja, o que está acontecendo em torno da molécula. Cara, veja só uma questão, tá certo? Imagina aqui que eu tenho uma bola, tá certo? E vamos usar o mesmo exemplo anterior. E aí, eu tenho uma força jogada aqui para cima, uma força jogada aqui para baixo e forças para laterais, tá certo? Eu tenho 4 vetores aqui, tá certo? Se esses 4 vetores forem iguais, essa bola ou qualquer que seja o objeto que esteja aqui central, ele justamente não vai mudar de local. Não vai mudar, não vai andar, vai ficar parado ali. Tá certo? Mas se porventura a gente observa, ou seja, ao redor, ou as forças que estão sendo aplicadas nesse material forem diferentes, por exemplo, se eu tiver aqui 7, se eu tiver aqui 5, se eu tiver aqui 5 também, se eu tiver aqui 5 também, quando eu avaliar horizontalmente, ela não vai andar horizontalmente. Tá certo? Mas quando eu observar verticalmente, o que vai acontecer? Os vetores horizontais vão se anular, mas os vetores verticais, eu vou justamente ter uma prevalência desse daqui. Significa que esse objeto ele vai andar nessa direção, ele vai subir, tá certo? Ou seja, mais uma vez, o que a gente vai fazer? Considerar essa analogia que a gente faz na física e transpor e fazer para a química também, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Observe que tem duas moléculas, tá certo? O CHCl3, que a gente já adianta que é uma estrutura polar, e a seguinte, que é o CCl4, já adiantando que é uma molécula apolar. Ora, o carbono faz 4 ligações. De qualquer maneira, as duas moléculas elas serão tetraédricas, ou seja, elas vão fazer 4 ligações e vão ficar as 4 ligações ao redor ali dela, os 4 ligantes ali ao redor dele. Pessoal, acho que a internet caiu. Acho que a internet caiu, né? Estava travando, professor. Acho que a internet caiu, né? Acho que sim. Isso. Beleza. Então, foi falha da internet. Eu vou voltar aqui. Ou seja, eu estava falando, até esse momento vocês... Vou voltar aqui, eu não vou voltar ao fim da meada. Então, nós estávamos falando, só para a gente poder pegar o fim da meada, que eu não sei o certo onde vocês pararam. Então, vamos lá. Nós estávamos falando das ligações polares e apolares. Ok? Então, aqui que a gente tem que avaliar a diferença de eletronegatividade daquela ligação. Se aqueles dois átomos forem diferentes, com eletronegatividades diferentes, a ligação será polar. Se forem iguais, a ligação será apolar. E a gente tem que usar
esse conceito e aplicar em cada uma das moléculas. Só que, para isso, a gente tem que levar em consideração duas coisas. A escala de eletronegatividade e a geometria da molécula. Tá certo? Então, veja, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Para a gente fazer isso, veja bem, a avaliação em torno desses dois conceitos, da escala de eletronegatividade e geometria. Essas duas moléculas que estão aparecendo aqui, ó, tá certo? Elas são estruturas tetraédricas, ok? Então, cada um desses átomos verdes aqui representa o cloro e esse átomo cinza que está aparecendo aqui em cima representa o hidrogênio. Nessa estrutura, os 4 átomos em torno do átomo central, que é o carbono, representam o cloro. E nós estamos querendo distinguir justamente se a molécula é polar ou não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que levar em consideração a distribuição desses átomos em torno do átomo central e procurar saber qual é a direção e o sentido que está ocorrendo a distribuição desses átomos em torno dele. E aí fazer uma reflexão. Se eu tiver uma resultante diferente de zero, que é o caso que está acontecendo nesse primeiro caso, a molécula será polar. Então, veja, se a gente olhar para esse átomo aqui, ó, pretinho, que está bem aqui no meio, e reparar essas setas, o que está acontecendo? Eu tenho um vetor nessa direção, eu tenho um vetor nessa direção e um vetor nessa direção. Ok? E ainda eu tenho um vetor em direção ao carbono. Quando a gente observa isso, a distribuição desses 4 vetores, tá certo? Desses momentos de polar, eu tenho um vetor resultante aqui, ó, bem grandão para cá, tá certo? Como se eu estivesse puxando um bloco, como estava desenhado aqui em cima e eu expliquei no slide anterior. Quando isso acontece, a molécula vai ser polar. Mas observa esse caso aqui, ó, que justamente eu tenho CCl4, a molécula sendo apolar. Por que apolar? Porque o vetor resultante é igual a zero. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Fizemos a geometria da molécula e estudamos a simetria, a distribuição, a geometria em torno do átomo central e levamos em consideração a eletronegatividade. Repara que, como essa molécula é tetraédrica, a distribuição dos átomos de cloro, sendo todos iguais, vai ficar bem simétrica, tá certo? Repara que, se a gente fizer uma analogia, vai ser isso daqui, ó. Eu tenho o carbono sendo puxado em direções iguais, com mesma direção e sentidos ao contrário, tá certo? Então, cada um deles vai se anular, como se tivesse 4 pessoas com a mesma força puxando um bloco que está no meio. Você vai puxar e ele não vai sair do lugar. Por isso que é apolar, essa molécula vai ficar. E a gente vai ter que fazer isso para cada uma das moléculas. Ou seja, toda vez que se for perguntado qual é a polaridade da molécula, construa a geometria da molécula e estude a disposição dos átomos em torno dele, levando em consideração a eletronegatividade. Quando a gente repara, esse átomo, essa estrutura aqui, ela é apolar, por quê? Porque essa molécula vai ser triatômica, o átomo do berílio vai ser o átomo central, sem pares de elétrons, os dois hidrogênios vão estar justamente vão estar numa posição bem de 180 graus, tá certo? Ou seja, obedecendo o que a gente viu na aula passada com relação à teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá certo? Agora, quando a gente compara a primeira molécula com a segunda, repare que, em virtude do oxigênio ter 2 pares de elétrons justamente não ligantes na sua camada de valência, vai ocorrer uma polaridade da molécula. E para cada uma das moléculas, a gente vai ter que fazer essa avaliação. Perfeito? Por exemplo, a gente terá para a estrutura seguinte, que é o BCl3, tá certo? O tricloro de boro, perdão, o que vai acontecer? O átomo do bromo, do boro, ele vai ser o átomo central com os 3 cloros ao redor dele. Segundo a teoria de repulsão dos pares elétrons na camada de valência, a geometria dessa estrutura vai ser trigonal plana, tá certo? Trigonal plana com os 3 átomos ao redor dele. Agora, a partir dessa avaliação, considerando a eletronegatividade, como a eletronegatividade desses 3 átomos são iguais, ou seja, são os mesmos átomos, essa molécula, essa estrutura aqui, será uma estrutura apolar, sem polos, certo? Então,
Voltando, considere sempre a escala de eletronegatividade combinando com a geometria. Combine a geometria com a escala de eletronegatividade, certo? Por fim, para a gente fazer essa relação com a molécula da amônia, o que vai acontecer? Compara a molécula anterior com a molécula da amônia. Olha aqui a presença justamente do meu par de elétrons, tá certo? O par de elétrons vai influenciar na geometria e assim também vai influenciar na polaridade da ligação, tá certo? Até aí tudo bem, pessoal? Queridos? Sim, professor. Samira, Arthur, Lucas, Guilherme, queria ouvir vocês também. Tá tranquilo, professor. Tem certeza? Sim, sim. Então, tudo certo. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer um quadro geral com um apanhado daquilo que a gente fez, daquilo que a gente falou. Então, vamos lá. A gente quer saber a polaridade de uma determinada molécula. A gente está começando a leitura a partir daqui. Eu tenho gás carbônico. A primeira coisa a fazer é montar a geometria linear. Agora nós vamos avaliar a eletronegatividade dos átomos que compõem e a distribuição desses átomos nessa geometria. O átomo central vai ser o carbono e essa geometria vai ser linear justamente bem aqui. Só que os átomos do carbono, como estão colocados aqui, ó, eles são menos eletronegativos que o oxigênio. Considerando os vetores de cada uma das ligações oxigênio-carbono, os vetores se cancelarão, porque eles terão uma distribuição uniforme, uma simetria uniforme. Então, a molécula será uma molécula apolar, tá certo? Seguindo o exemplo de baixo, o ácido cianídrico, ok? Reparando que o hidrogênio faz uma ligação, o carbono tem que fazer 4 e o nitrogênio tem que fazer 3 ligações, tá certo? Todos aqui alcançaram assim, o octeto e a geometria dessa estrutura será linear, porque segundo o que nós já estudamos, a geometria, a teoria de repulsão dos pares de elétrons na câmara de valência coloca que esses átomos eles têm que ficar mais afastados possíveis, tá certo? Então vejamos, a geometria para que isso ocorra é a geometria linear. Ok, montei a geometria e avaliei a eletronegatividade. A gente tem que lembrar daquela escalinha de eletronegatividade, tá certo? E aí, o nitrogênio é muito mais eletronegativo quando comparado com o carbono e, por sua vez, com o hidrogênio, tá certo? Avaliando os vetores, ou seja, os momentos de cada uma das ligações, os vetores não se cancelarão. Porque, veja, eu tenho o nitrogênio puxando o elétron para essa direção e eu tenho o carbono puxando o elétron nessa direção. Por fim, eu tenho um grande vetor aqui, ó, certo? Ou seja, a molécula será uma molécula polar. Tá certo? Se nós tivéssemos, por um exemplo, o carbono, eventualmente um outro nitrogênio ligado nesse lado, da mesma forma que o exemplo de cima, a estrutura sim seria apolar, certo? O modelo da água nós já vimos, e aí eu vou adiantar, ok? Vou fazer uma comparação em torno do tetacloreto de carbono e do metano. O carbono faz 4 ligações simples, a geometria sempre será tetraédrica quando o carbono fizer 4 ligações, tanto no primeiro caso quanto no segundo, tá certo? Nós temos que a ligação cloro-carbono será uma ligação polar, da mesma forma que vai acontecer com o hidrogênio-carbono, porque são átomos diferentes, eletronegatividade diferentes, tá certo? Mas veja, ainda que o sentido dessa diferença de eletronegatividade seja diferente, repara que o cloro é mais eletronegativo que o carbono no primeiro caso, e no segundo, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Pouco importa. Quando a gente avalia a distribuição em torno desses elementos, a gente repara que justamente todos esses vetores vão se cancelar. Assim, então, as duas moléculas serão moléculas apolares, ok? Sem polos. Agora, vamos a um exemplo. Pessoal, até aí tudo bem?
Sim. Tranquilo mesmo? Sim. Beleza. Professor. Então, vamos lá. Um exercício. A gente tem essas moléculas todas aqui, certo? E ele está perguntando se essas moléculas são polares ou não. Primeira coisa que a gente tem que fazer, está aqui um lembrete. Faça a geometria da molécula e estude a eletronegatividade desses ligantes, tá certo? Então, veja. Nós temos o H2S, que é a geometria angular. O enxofre, ele está fazendo, precisa de 2 elétrons para atingir o octeto dele, mas reparem que esses 2 elétrons eles são obtidos pela ligação covalente que vai se dar com o hidrogênio. Então, todos eles estarão muito bem atingidos o seu octeto. No entanto, o enxofre, ele tem, repare, da mesma forma que a água, tá certo? Ele tem 2 pares de elétrons não ligantes. Esses pares de elétrons não ligantes vão fazer com que a molécula, num primeiro momento, a gente imagina que ela seria uma molécula linear, mas como tem 2 pares de elétrons não ligantes aqui, ele também tem que ficar afastados, tá certo? Assim, ganhando a configuração, tá certo? Angular e, por fim, a sua polaridade sendo polar, ok? Vimos o exemplo do ácido cianídrico no momento anterior, e a partir daqui, ó, eu só vou destacar, ó, isso daqui, ó, os ligantes diferentes, tá certo? Ao redor do átomo central. E assim sucessivamente. Ok. O fósforo está no grupo 15, está no mesmo grupo do nitrogênio, tá certo? Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Dessa forma, ele precisa de 3 elétrons, ele vai fazer isso através da covalência com o cloro, vai atingir esse octeto dele. De qualquer maneira, ele terá um par de elétrons não ligantes que está colocado bem em cima aqui, ó, do fósforo, tá certo? Esse fósforo, esses pares de elétrons vão fazer com que essa geometria seja piramidal e quando a gente compara e faz essa avaliação global, a molécula tem geometria polar. Por fim, a gente observa que o BCl3 terá uma geometria teogonal plana. O que diferencia um do outro? O par de elétrons não ligantes, que no exemplo anterior tem, e no exemplo que a gente está tratando agora, não terá. Então, repara, ligantes iguais ao redor do átomo central. O que vai diferenciar um do outro é a presença desse grupão aqui, tá certo? Desse par de elétrons não ligantes. Ou seja, eles estão perfeitamente distribuídos, reparem, um ângulo de 180 graus. Br2, toda molécula diatômica, ou seja, formada por 2 átomos, quando esses ligantes forem iguais, a molécula será apolar. Perfeito? Por fim, a gente chega lá, ó, CCl4. Vimos no caso anterior. O carbono é o tetravalente, faz 4 ligações. Aí, no caso, ele está fazendo 4 ligações simples e a geometria será uma geometria tetraédrica. Todos os ligantes são iguais ao redor do carbono, logo, todas as eletronegatividades iguais. Tudo perfeitamente distribuído ao redor do carbono, então, tudo isso será uma molécula apolar. Ok? Como ele quer as moléculas polares, nós ficamos com essa estrutura e essa daqui. Perfeito? E aí a gente chega na resposta final. Pessoal, até aí tudo bem? Sim. Sem problema. Alguém quer fazer um comentário? Por enquanto não, professor. Tem certeza? Sim. Tá, beleza. Então, galera, vejamos. Reparem que a química é uma disciplina cumulativa, tá certo? E aí nós, nessa aula, nós discutimos um assunto que era novo, que é a polaridade de ligações, tá certo? Que a gente tem que compreender bem é justamente a eletronegatividade, fazer a distinção da eletronegatividade e da geometria da molécula. Isso que a gente tem que fazer para levar em consideração e fazer o estudo, a avaliação, tá certo? Se a molécula é polar ou não. Então é importante
a gente está com isso em mente, tá certo? Que da agora para diante, nós vamos estudar assuntos que são bem interessantes, ok? Mas que vão depender dessa rápida avaliação que nós fizemos aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu não Davi? tenho não, professor. Não, professor, não tem pergunta nenhuma, não. Lucas? Guilherme? Arthur? Alguém quer se pronunciar? Falar alguma coisa? Rapaz, usa o fone, meu amigo. Não, senhor, tudo de boa. Galera, por enquanto é isso, tá certo? A gente fecha a nossa aula aqui. Na semana que vem nós vamos ver o assunto de ligações intermoleculares. É um assunto bem interessante, bem bacana. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza, professor. Então a gente termina por aqui. Deixa um abraço para todos, tá certo? Espero que esteja tudo bem. E, pessoal, me procurem, ok? Podem ficar à vontade. Tenho insistido nisso. Um abraço para todos, queridos. Tchau, tchau.